gostaria que você abrisse as vossas Bíblias em Mateus 15, 21. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhes, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Continua. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou. Glória a Deus. E desde aquela hora a filha ficou sã. Hoje nós fazemos o culto de quê? Da família. Eu não sei o que você deixou na sua casa, qual foi a situação que você deixou na sua casa, qual foi o problema, qual foi a dificuldade. Mas eu sei sim, que aquela mulher, ela deixou uma filha terrivelmente endemoniada. E esta mulher, nós podemos ver, por favor, Marcos 7, 25. Olha o que diz Marcos 7, 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher, ela era cananeia. E os cananeus com os judeus, eles não se falavam. Não existia comunhão entre judeus e cananeus e gentios. Mas esta mulher ouviu falar de Jesus. O que foi que esta mulher fez mediante a luta que ela estava vivenciando, enfrentando? Alguém pode imaginar, alguém já viu pessoas com espíritos malignos? Pessoas possessas? Basta nós lembrarmos do gadareno, do endemoniado que vivia no sepulcro, que lançavam o quê? Correntes, e nada detinha aquele homem. Imagine a sua mulher ver a sua filha terrivelmente demoniada. Aquela mulher, o povo cananeu, eles tinham uma fé em outros deuses. Eles acreditavam em outros deuses. Então a cultura não era uma cultura de se voltar para o Senhor, de ir até Jesus. Mas aquela mulher venceu a primeira barreira. O obstáculo de a religião dela não permitia, mas ela foi atrás de quem podia resolver a situação dela, porque ela ouviu falar. Ela, sendo mulher, não poderia chegar diante de um homem e se comunicar. Então ela já venceu a barreira de ter saído da sua casa, ter ido falar justamente com o homem, com Jesus.
E aí o que acontece no versículo 22, por favor, do Mateus 15. Mateus 15, 22. Então, ela já venceu a barreira de quê? Da cultura, que não é a mesma dela, de ser mulher e ir procurar justamente um homem, não é isso? Para pedir socorro. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela comarca clamou dizendo: clamar é pedir? Clamar é, por favor? Clamar é o quê? Esta mulher gritou desesperadamente. Ela virou e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, como é que ela servia a outros deuses e ela se inclina a Jesus chamando de Senhor? Ali ela já teve um posicionamento, mais um posicionamento. Ela abandonou os deuses dela para reconhecer que Jesus era Senhor e que podia resolver aquilo que os deuses dela não podia. Porque para que foi que Jesus veio? Para libertar os oprimidos de alma. Então só quem podia libertar a filha dela era... E ela foi na pessoa certa. Ela foi naquele que tinha poder e autoridade para resolver o que ela precisava. Eu não sei o que você deixou na sua casa, mas eu sei sim que você está na casa do Pai, daquele que tem todo o poder e autoridade para ir na tua casa resolver a situação que você está enfrentando. Porque nós somos limitados, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Para Ele não existe impossível. Ele é o Deus do impossível. Aleluias. E ela gritando, desesperada: filho de Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela foi buscar para ela. Talvez tenha um filho seu, o seu esposo, a sua esposa está lá, ó. Não pode não estar endemoniado, mas pode estar passando por influências demoníacas. Pode estar vivenciando coisas que você sabe que não é normal. Ele pode não estar aqui, ela pode não estar aqui, o seu filho, sua filha pode não estar aqui, mas você está aqui, como aquela mãe saiu da sua casa para buscar o Senhor, você está fazendo a mesma coisa. E olha mais, e ela tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha, essa mulher, mesmo não sabendo a cultura de Jesus, né? Não tendo conhecimento do Senhor, ela teve o discernimento espiritual. Sabe por quê? Ela viu que a filha estava endemoniada. Ela viu que ela não tinha como resolver aquela situação. Muitas vezes, o que é que está acontecendo? No seu lar, a guerra, a briga, a contenda, está tudo tranquilo. Do nada, vem um vendaval, que é guerra para todo lado, é discussão para todo lado, é contenda, é degradação, palavras que ferem, que machucam, que muitas vezes é mais do que uma surra. Do nada. Aquela mulher, ela disse o quê? A minha filha. Ela não abandonou a filha porque estava endemoniada. Muitas vezes os filhos vão para a droga, vai para a marginalidade, vai para o homossexualismo, vai para uma vida desregrada. E muitas vezes o que é que acontece? Pessoas se largam de mão. Muitas vezes o casamento está difícil, está impossível. Eu não vejo mais solução para este casamento. Aí o que é mais fácil? Mas esta mulher, ela conseguiu entender que o que estava agindo por trás eram demônios. E é isso que o diabo vem para matar, roubar e destruir, para matar a alegria, para matar os sonhos, para frustrar tudo aquilo que Deus diz que é direito seu. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém. Todos nós temos promessa de Deus, mas você acha
que Deus te fez uma promessa e o diabo está lá de braços cruzados, esperando a promessa cumprir. Não, ele está ali, ó, usando tudo e todos aqueles que ele puder. Para quê? Para tirar sua paz, para tirar sua alegria, para dizer que já tem anos que você está orando, que já tem anos que você está clamando, que já tem anos que você está batendo na porta e a porta não se abre. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus do impossível está aqui e que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele te fez a promessa, persevere, continue, prossiga. Aleluia, vamos para diante, que o tempo não espera. Mas ele não respondeu palavra. A mulher desesperada, diante do Senhor, gritando. E Jesus, ó, mas ele não lhe respondeu palavras. O Senhor ficou em silêncio. Alguém já passou pelo silêncio de Deus, do Senhor? Mas muitas vezes o silêncio do Senhor a gente não entende, mas tem um propósito. Deus, ele não perde oportunidade. Possa ser que você esteja dizendo, mas eu estou clamando, eu estou jejuando, eu estou lendo Bíblia, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou fazendo tudo tão direitinho como eu nunca fiz antes. Como é que Deus ouve a oração de todo mundo? A única que Ele não ouve é a minha. Alguém já se viu nessa situação? Ah, eu não estou sozinha não, né? Mas é verdade. Mas ele sem palavras. E os seus discípulos chegaram a ele, rogando-lhes, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Meu Deus, olha a luta desta mulher. Primeiro, ela grita, 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 Jesus. Silêncio. As pessoas mais apropriadas para interceder em prol dessa mulher, quem era? Eram os discípulos que tinham que dizer: Jesus, essa mulher está aí desesperada, essa mulher está gritando aí, socorre essa mulher, Senhor. O que é que os discípulos estavam preocupados? Com os gritos de desespero da mulher, né? E Jesus, quando Jesus abre a boca, o que é que ele diz? Os discípulos chegando aí, vamos? E ele, depois que os discípulos vão até Jesus, manda ele despedir a mulher, que a mulher estava enchendo a paciência. A mulher estava berrando demais, eles já não estavam mais aguentando aquele zum no ouvido deles. Então, aí o que é que acontece? E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher passou pelo silêncio do Senhor. Mas eu disse que Deus é um Deus Deus tinha um propósito. Então ela passou pelo silêncio do Senhor. E quando o Senhor abre os lábios, o que é que ele diz? Eu não vim. Ela recebeu o quê? Um não do Senhor. Eu não vim. Eu não vi. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor disse que ele não veio para aquela mulher. Ele veio para as ovelhas perdidas. Mas, como eu disse que o silêncio do Senhor tinha um propósito, isso aqui, essa resposta do Senhor também tem um propósito, que lá na frente nós vamos chegar lá. Prossiga, por favor. Então, chegou ela e o adorou. Gente, isso é fascinante. A mulher que está ali, desesperada, gritando por Jesus. Jesus prontamente em silêncio. Quando Jesus está em silêncio, Jesus está em silêncio, vem os discípulos, despede essa mulher. Quando Jesus abre a boca, diz: eu não vim para ela.
Eu vim foi para as ovelhas perdidas. Como se Jesus estivesse fazendo o quê? Acepção de pessoas. E aí, essa mulher, depois de tudo isso, essa mulher ainda tem uma atitude. Ela estava gritando, agora ela já não está mais gritando. Ela se lança, lá em Marcos já fala que ela se jogou aos pés de Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus, clamando, adorando. Ela já não estava mais pedindo. Mediante toda a oposição que estava vindo contra aquela mulher, ela fez o quê? O que talvez eu não faria. O que talvez nós não fazemos quando a luta vem, quando a adversidade vem, quando a afronta do diabo vem contra as nossas vidas. Muitas vezes, ao invés de nós nos lançarmos diante do Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Senhor, meu filho está indo por caminhos que não te agradam. Senhor, tenha misericórdia. Ao invés de nós nos lançarmos diante da presença do Senhor, a gente vai murmurar. Essa mulher, por não ser judia, ela poderia muito bem dizer o quê? Ah, é assim que Jesus faz, é bom? É assim que Jesus faz milagres, me tratando desta maneira? Não, ela perseverou, porque quanto é que custa o seu milagre? Quanto é que custa você ver seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu ministério, tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, você vê rompendo? Tem preço? Tem preço uma mãe que não dorme porque seu filho está na boca do fumo e ela não sabe se amanhã o filho vai chegar dentro de casa? Para essa mulher não teve preço não teve humilhação que impedisse ela ser determinada e clamar pelo milagre dela e adorar. Quando ela estava sendo humilhada, foi que ela se dobrou mais ainda. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que no momento da minha e da sua adversidade, que no momento da minha e da sua luta, a gente não fique em casa chorando não, porque o que logo acontece com nós cristãos, sabe o que é? Quando vem a luta, a gente esquece quem é Deus. Quando vem a dificuldade, a gente prefere ficar em casa se lamentando, chorando, ao invés de vir buscar, ao invés de se render na presença daquele que pode e quer resolver seu problema, que pode e quer fazer tudo novo, que quer trazer a glória da segunda casa, que quer dizer que Ele habita em você através dos milagres que você vivencia. Porque muitas vezes as pessoas não querem ver o que é que eu falo de Jesus, não. Querem ver o que eu vivo em Jesus. Sabe por quê? Porque falar a palavra, pregar a palavra, é fácil quando você estuda. E o que não falta hoje é método para você ter conhecimento da palavra. O que falta verdadeiramente é vida. É as pessoas verem o que os meus lábios não falam, mas através da minha casa, através do meu comportamento, através das suas atitudes. É isso que o mundo quer ver. O mundo está cansado de palavras vazias, de palavras sem vida. Então, que nesta noite, vamos assumir a nossa posição de filho de Deus, que aquela mulher não conhecia Jesus, mas ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela saiu de casa para buscar, e ela não foi inconstante, porque muitas vezes nós colocamos nossos filhos na mão do Senhor, nós colocamos o nosso casamento na mão do Senhor, passa um ano, passa dois, passa três, Jesus não quer me abençoar não, Jesus não quer trabalhar não. Jesus quer sim a minha, a sua perseverança, como esta mulher que adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Com toda a negativa, ela: Senhor, socorre-me. Porque ela não conhecia Jesus de andar, mas ela ouviu falar e ela creu. E nós temos ouvido a palavra dia após dia e muitas vezes não cremos e muitas vezes não nos apropriando daquilo que Deus já declarou que vai fazer nas nossas vidas. E eu me incluo também. Porque antes de chegar e chega aqui, quando a pessoa sobe no altar, antes de ministrar a igreja, Deus ministra ela. Entendeu? Então é muito mais fácil desistir, é muito mais fácil ter atitude de covarde. Só que o Senhor não vai com os covardes, porque Ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom, aleluia, pegar
no pão dos filhos e deitar-lhe aos cachorrinhos. Ou o segundo não é bom tirar dos filhos de Deus para dar para as criaturas do Senhor. Tudo isso tinha um propósito. E nunca foi humilhar aquela mulher, nunca foi rebaixar aquela mulher, mas foi, ver a fé daquela mulher. E para que hoje servisse de testemunho para mim e para você, que está na caminhada e que muitas vezes vacilamos, somos oscilantes. Um dia nós cremos, um dia nós queremos, um dia nós confiamos, um dia nós entregamos na mão de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Passa-se o tempo. Cadê aquela convicção toda? Cadê aquela certeza toda? Cadê aquela fé toda? Foi embora. Mas aquela mulher, mesmo com uma situação dessa, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar-lhe aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter sentido ofendida ao extremo. Ele está me chamando de cachorrinha? Eu saio da minha cidade, eu deixo minha filha lá endemoniada, deixo minha filha lá com um problemão, venho buscar quem disse que pode resolver meu problema, ele me chama de cachorrinha. Não, minha amada, tinha um propósito, diga para o seu irmão, tinha um propósito nisso tudo. Deus é um Deus estratégico, Deus é um Deus que sabe como trabalhar, para que quando a bênção vejam, todos vejam que foi Ele, que foi por causa dEle, que foi as mãos dEle, não foi a de homem. Porque muitas vezes a gente deixa de confiar em Deus para confiar. Não, fulano de tal disse que vai abrir a porta de emprego para mim, fulano de tal disse que vai fazer aquilo por mim. O fulano de tal pode fazer, se Deus permitir, porque o fôlego de vida pertence ao Senhor. Já começa por aí. Nós dormimos, será que vamos acordar? Quem garante que vai acordar amanhã? Nós fazemos planos, mas a resposta vem de Deus. Diga para o seu irmão, você faz plano, você pode planejar, que não é proibido. Não é proibido, mas saiba que a resposta vem de Deus, aleluia. Vamos prosseguir. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cachorrinhos, quem tem animal em casa? Eu não tenho, né? A frustração do meu filho, meu Deus. Pense que é uma lavagem cerebral, mas ainda não foi. E quem tem animalzinho, né? Gente, o cachorro que é da rua, né? A gente trata de uma maneira qualquer. Mas o seu petzinho, como é que você trata? Cadê Moisés? Está aí, gente? Eu vou entregar Moisés. Todo mundo, ó, ninguém está ouvindo, né? Só a gente. Moisés tem uma cadelinha que chama-se Estrela. Olha ele. Essa cadelinha chama-se Estrela. Pense que essa cadelinha tem uns medalhão, umas corretonas. Menino, essa cadelinha faz uma revolução. A pessoa chega na casa de Neia e ela, quando quer sentar no lugar, quem quiser que sente no lugar dela. Então, é tratado como da família. Não é tratado como um cachorro. Chega o cachorro na casa de Neia para ver se Moisés vai deixar, o que Estrelinha faz, para ver se Neia vai deixar. Não, porque o cachorrinho é o quê? Dela, é de dentro de casa. Olha o que essa mulher, olha a sabedoria dessa mulher. Gente, olha o que essa mulher diz. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. E aí tem uma revelação mais profunda. Ela foi buscar quem? A Jesus.
ainda que seja uma migalha que Jesus derrame sobre a minha e a sua vida, é grandioso, porque o Senhor não sabe fazer coisa pequena, porque o nosso Deus é um Deus grandioso, e tudo que Ele faz é tremendo, é grande, é gigante. E aí a gente vê uma mulher que não conhecia Jesus, mas ela tem um discernimento espiritual tão grande, que muitas vezes a gente que dorme e acorda falando de Jesus, ouvindo de Jesus, não consegue discernir. Como é que a mulher ouve o não do Senhor 2 vezes? E essa mulher ainda ela tem aquela sensibilidade de dizer: ah, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Só que Jesus, Ele não quer dar migalha não. Quando eu disse que tinha o propósito do silêncio de Jesus, sabe por quê? Porque para a sociedade, essa mulher não fazia parte da mesa. Ela não tinha direito da bênção do Senhor, como eu e você. Não tínhamos direito da graça, do favor do Senhor. Mas Jesus, a misericórdia dele, o amor dele é imensurável. E quando Jesus ficou em silêncio, quando Jesus falou tudo isso para essa mulher, o Senhor estava provando a fé daquela mulher, porque o Senhor queria também que tivesse um registro, para dizer que se esta mulher, que não a conhecia, ela teve este comportamento, porque eu e você que conhece, duvida, porque eu e você, quando ouve o não de Deus, não vou mais. Isso ela ouviu o não de Deus. E quando é de um líder, quando é de um pai, quando é de uma mãe, quando é de um líder, quando é do seu chefe, muitas vezes fica de cara feia, que começa a querer boicotar. Essa mulher, ela tinha humanamente, ela tinha todos os motivos para dizer: olha, eu não vim para ser humilhada não, eu vim atrás, foi de uma busca de um milagre para minha filha, não foi para passar por tudo isso que eu estou passando aqui não. Mas ela sabia o quanto valia a cura da filha dela, o quanto valia ela estar nos pés da pessoa certa, o quanto valia passar por toda humilhação, passar por tudo que ela tinha que passar, mas ela sabia que o milagre dela ia chegar. Será que você que está aqui nesta noite tem convicção que seu milagre vai chegar? Tem certeza que a sua bênção está perto de chegar? Deus para abençoar mas para eu e você crer, para eu e você perseverar, aí é que faz a diferença. Deus sabe muitas vezes que se hoje Deus atende a nossa oração, ouve o nosso clamor dos filhos que estão na droga, do marido que está no alcoolismo, da mulher que está vivendo uma vida que não condiz, muitas vezes só vem e recebe a bênção e tchau, não preciso mais. Só que assim como o Senhor quis levar aquela mulher para a mesa, o Senhor não quer que eu e você saia da mesa, o Senhor não quer que eu e você saia da presença. Por isso que muitas vezes a bênção parece demorada, porque Deus conhece a mim e a você. Deus conhecia aquela mulher. Quando Jesus fez tudo isso, falou tudo aquilo, Ele conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher, ela estava determinada. Será que eu e você está determinado a pagar o preço que for, a perseverar independente do que aconteça, até você ver todos os seus diante do Senhor? Até você ver a promessa do Senhor se concretizando na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua empresa, no seu casamento, nos projetos que o Senhor já liberou sobre sua vida. Até que ponto você está disponível e continuar perseverando até ver o milagre acontecer? Será que são os nãos da vida? Porque ali foi Jesus que deu os nãos. Mas quantas vezes é o seu esposo que está te dizendo não? É a sua esposa que está dizendo não? É o seu patrão que está te dizendo não?
É aquela pessoa que você depositou a sua confiança, que está te dizendo não. Muitas vezes nós temos que passar pelo deserto sozinho, porque esta mulher, ela teve que passar foi só. Os discípulos que podiam ajudar, não ajudaram não. E muitas vezes até o próprio Deus não permite, porque Deus quer que, como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar. Esta mulher conhecia, não foi de andar, foi porque ela ouviu falar de Jesus. E ela creu que Jesus, ela foi determinada. Eu só saio com a minha vitória. Muitas vezes entra anos, sai anos e a gente se acostuma. Se acostuma com o que nós temos vivenciado. E diz, Deus não quer resolver. Quem diz que Deus não quer fazer? Deus quer fazer, agora Deus quer ver até onde vai a minha perseverança, até onde vai eu e você crendo no que Deus diz a respeito. A palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi Luiz que disse? Foi o pastor Luiz que falou? Foi Fred que falou? Quem falou? Sim. Todos da nossa casa já estão servindo ao Senhor? Quanto te pode dizer, não, toda a minha família e minha parentela já está diante do Senhor? Não estou só. Mas quem foi que fez a promessa? Será que Deus se arrependeu da promessa que Ele fez? E por que não está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Deus erra? Então, tem alguma coisa que está faltando em nós. Será que é como essa mulher passar por cima de todos os obstáculos, passar por cima do silêncio, muitas vezes, do Senhor? Passar por cima dos não do Senhor, porque muitas vezes esse não que o Senhor te diz hoje, é para que amanhã você não chore. Um filho de menor, um pai que é ajuizado, vai pegar um carro para botar na mão de um filho, que não tem idade para isso? E por que ele não dá? Porque ele sabe que vai ser prejuízo. Muitas vezes Deus não dá no tempo que nós queremos, porque não é no meu tempo. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Mas o que faz a diferença é a perseverança. Até quanto eu estou disposta a crer, a confiar, a acreditar que quem fez a promessa é fiel para cumprir. De uma coisa eu sei, o Senhor não muda. Muitas vezes também, nós quebramos princípios e queremos ver a bênção do Senhor. O século mudou. E como está mudando, né? Como as coisas estão mudando. Hoje, se você for observar, o certo para o mundo é o errado. Hoje você compra um celular, você bota lá de 10 vezes. Né? Tem pessoas que botam até de 24, dependendo do qual seja. Né? E você não tem direito de você usar uma coisa que você está pagando, que é sua. Você não tem direito por quê? Porque as coisas estão inversas. Quer dizer, você compra, não pode usar. Por quê? Porque senão os donos, que se acham dono, vai lá e toma. Quando alguém acha uma sacola com dinheiro, vai para onde? No jornal, por quê? Era para ir para o jornal? Não, é o correto. Os valores estão investidos. Só que o nosso Deus, Ele não mudou, não. Deus continua o mesmo. Aí a gente vai para a modernidade e esquece que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Então nós não devemos nos espelhar neste mundo, nas coisas deste mundo, mas devemos examinar as Escrituras, o que a palavra diz a respeito de tudo que você precisa. Está aqui na palavra. Todas as respostas, as perguntas que você tem, existe resposta na palavra. Se aquela mulher que não conhecia Jesus, ela não conhecia, ela era de uma cultura pagã. Ela ouviu falar e ela foi buscar. E eu e você, que todo dia ouve a palavra,
Por que as coisas muitas vezes não estão rompendo? Por que as coisas às vezes não estão acontecendo? Será que é porque Deus está com a mão encolhida? Será que os ouvidos do Senhor estão tapados? Será que possa ser que nós estejamos até na posição? Porque aquela mulher, com tudo que ela vivenciou, ela permaneceu na posição. Eu quero o meu milagre. Não importa o que eu tenha que ouvir. Não importa a humilhação que eu tenha que passar. Não importa o que eu tenha que enfrentar. Mas eu só saio daqui com o meu milagre. Eu só saio daqui com o meu milagre. E no 28... no versículo 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. O culto, quando começou, antes do culto começar, o Senhor já se fazia presente. O culto começa a partir da abertura. E o tempo todo, desde a abertura, o Senhor está contemplando as nossas vidas. O Senhor está contemplando a nossa entrega. O Senhor está contemplando a nossa adoração. Porque aquela mulher foi com a petição diante do Senhor. Mas aquela mulher também, quando ela ouviu que ela não queria, ela não só foi e pediu. Ela primeiro reconheceu que Jesus era o Senhor, já começa por aí. Que era o Senhor, que era não dela. Mas a partir daquele momento, ela decidiu que seria o Senhor dela. Então, quando o culto começa, o Senhor está observando o que nós estamos entregando. Porque chegar diante do Senhor só para pedir, enquanto ela estava só pedindo, estava no silêncio. Quando foi que o Senhor disse: mulher, grande é a sua fé? Depois que ela o quê? Se lançou no chão e disse... Os cachorrinhos também, ela se lançou no chão, adorou, e disse que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caem da mesa. Então, aí está o mistério. A gente vem para o culto, na hora da adoração, muita gente está distraído. E, na hora da abertura, a gente está distraído. Na hora da adoração, a gente está distraído. Quando chega na hora da palavra, a gente aguça os ouvidos. Não, Deus vai falar comigo agora. Deus já está querendo falar comigo e a você, antes de nós entrarmos, porque a preparação é desde casa. Porque antes daquela mulher ir até Jesus, ela planejou, foi em casa. Ela decidiu, foi em casa. Não foi quando ela chegou diante do mestre que ela decidiu, não. Foi quando ela saiu de casa, ela já saiu decidida, determinada, que a filha dela seria curada. Então, vamos estar atentos. O culto não começa quando nós pisamos os pezinhos nessa casa, não. O culto começa quando você já está lá na sua casa, se preparando para vir ao culto ao Senhor. A gente precisa estar atento e deixar distrações, porque muitas vezes é uma distração que impede o nosso milagre. Porque se aquela mulher se distraísse com o que ela ouviu, se ela se distraísse com o silêncio de Jesus, se ela se distraísse com o não de Jesus, ela não teria saído de casa, ela não chegaria em casa com o milagre dela, não. E assim eu e você. Se a gente se distrai, o milagre não chega. Aquela filha, ela não pôde ir até Jesus, mas a mãe dela foi até Jesus. Talvez a pessoa que está no seu lar, precisando de um milagre, ela não tenha nem condições de sair de casa. Possa ser que ela esteja no hospital, possa ser que ela esteja em um leito, em uma cama, possa ser que ela esteja em uma UTI, mas aquela mulher foi representar filha. Se lembra do centurião? Ele tinha um servo que estava enfermo. E olha que não foi nem
Ninguém da família dele. Mas possa ser que você também está aqui nesta noite e você não veio orar por um familiar seu, mas você veio orar por um vizinho, por um colega de trabalho, por um colega de colégio, seja lá o que for. Não importa, importa sim que você veio no lugar certo, na hora certa, para ser abençoado pela pessoa certa. Amém. E o Senhor ficou admirado com a fé daquela mulher. 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde seja feita conforme a tua fé. Quem foi que disse isso? Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje. E quem é que diz hoje para mim e para você? O que é que Jesus diz para cada um de nós nessa noite? Fale para o seu irmão e fale com autoridade. Seja feita conforme a tua fé. Amém? Agora, não se esqueça que para chegar nesse processo, para chegar, seja feita conforme a sua fé, passe pelos processos, dando glória a Deus e aleluia. Quem tem alguém da sua família que está precisando de um milagre? Quem precisa, assim como esta mulher, para ela não tinha mais jeito. Porque demônio expulsa demônios? Quem é que poderia resolver o problema dela? Jesus. E ela foi a pessoa certa. Cuidado para nós não estarmos indo a pessoas que não podem fazer nada pela gente. Muito pelo contrário, que ao invés de te dar um bom conselho, larga esse marido, esse homem só te faz infeliz, esse homem só te faz sofrer, o seu filho não tem mais jeito não, deixa aí, deixa ver o que é que vai acontecer, deixa a vida te levar, deixa o diabo levar muitas vezes. Infelizmente acontece. Aquela mulher foi a pessoa certa. Então, cuidado! Quem você tem dado ouvido? Não vá se queixar com quem não pode resolver a sua dor. Não vá se queixar com quem não tem uma palavra de Deus para você. Aquela mulher, ela foi até Jesus. Hoje, você pode chegar até Jesus, mas também tem homens e mulheres de Deus que você também pode que seja confiável, que muitas vezes, se aquela mulher não tivesse saído de casa para pedir ajuda, a filha dela estaria endemoniada, continuaria endemoniado. Tem coisas que Deus está mostrando que está acontecendo no casamento, na vida de seu filho, da sua filha. Muitas vezes a gente não quer se expor. Aquela mulher se expôs diante de Jesus. Aquela mulher, ela chegou e disse: Jesus, tem misericórdia de mim, que a minha filha, ela não abriu mão da filha. Ela sabia que a filha estava lá, possessa, mas era a filha dela. O seu marido, a sua esposa, pode estar até querendo o divórcio, mas não abra mão, que o que está agindo é demônios por trás. Se os demônios saem, a bênção está instalada na sua vida, a bênção está instalada na vida do seu filho, a bênção está instalada no seu ministério, na sua empresa, em tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pois é, então você que nesta noite veio para clamar em prol de alguma situação, de alguma causa, seja na sua vida conjugal, na familiar, na profissional, na saúde, seja a área que for, quem é que está agindo por trás da situação?
certamente são espíritos malignos. E para que foi que Jesus veio? Para desfazer as obras de Satanás. Se você hoje precisa de um milagre urgente, assim como aquela mulher que saiu da sua casa determinada a obter o seu milagre, se levante nesta noite e se coloque de pé e venha aqui na frente.